Então, vamos começar aqui o probleminha, tá? Eu vou fazer esse probleminha aqui, tá? Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma tubulação, tá? Vou fazer aqui uma região no pescoço, tá? Vou fazer um venturi bem simples, tá bom? Vocês sabem que o tubo de venturi, né, é muito usado, né? Esse aqui vai ser o meu domínio, tá? Então eu vou ter aqui uma velocidade, vou colocar aqui uma velocidade do fluido de 1 metro por segundo, certo? Aqui eu vou ter uma condição de contorno, pressão atmosférica, tá certo? E eu quero saber o que é que acontece, por exemplo, com a velocidade e com a pressão ao longo desse problema. Vocês sabem que o tubo de Venturi ele pode ser usado, né, num carinha chamado lubrefil. Quem não conhece, bota lá na internet isso aqui, que é o lubrificadorzinho, né, que joga gotículas de óleo dentro da corrente de ar comprimido, né? Quem conhece ar comprimido sabe o que é um lubrefil. E basicamente ele usa esse princípio de Venturi, né? Então ele tem um tubinho aqui, eu tenho um copinho com óleo, e aí quando o ar comprimido passa aqui, eu gero uma baixa de pressão aqui e faz com que ele suba, ou seja, a pressão aqui, que é atmosférica, é maior do que a pressão que está aqui, então o fluido sobe e aí as gotinhas vão para cá, tá? Depois, quem não conhecer, depois eu posso mostrar lá no IFPE, eu posso mostrar uma foto, eu tenho um desse e você vê o Venturi. Uma outra aplicação também é você pegar aqui tomadas de pressão, jogar num medidor de pressão e aí você consegue calcular a vazão, né? Então você vai ter o CV2GH. Então, aplicando, né, Bernoulli aqui, né? Se você aplicar Bernoulli, quem lembra de Bernoulli? Eu tenho aqui pressão no ponto 1, né? Então eu vou chamar isso aqui de ponto 1, ponto 2, por exemplo. Então eu vou ter pressão mais V2 ao quadrado sobre 2G mais a cota, que é a Z, tá? P2, V2, né? Mais V2 ao quadrado, 2G mais E2. Como isso aqui está na mesma linha, né? Então eu não tenho a influência da cota, não é isso? E aí eu consigo relacionar, como eu tenho aqui um ponto de pressão de estagnação, ou seja, a pressão ela é parada naquele ponto, eu posso simplificar, tá? Mas basicamente eu estou aplicando aqui Bernoulli, tá? E aí eu acho uma equaçãozinha para vazão, que o pessoal usa muito isso para medição de vazão. Então eu tenho aqui uma diferença de pressão, com esse ΔP eu vou achar, né? Isso aqui pode ser também chamado de ΔP, né? Eu jogo aqui o ΔP e aí eu consigo achar a vazão, tá? Então só para contextualizar aqui o nosso problema, tá? Então eu posso usar ele para pulverizar óleo aqui numa corrente de ar e posso usar ele como medidor de vazão, tá? Então na verdade ele pega a perda de carga e com a perda de carga eu consigo calcular a vazão, tá certo? Acho aqui a velocidade, isolo aqui a velocidade no ponto que eu quero e eu conheço a velocidade na entrada, tá? E aí eu acho, achando a velocidade com Bernoulli, eu vou ter a vazão, né? Indiretamente, né? Então esse vai ser o nosso domínio, tá? Então basicamente eu tenho esse estreitamento. Então vamos lá para a ferramenta e a gente vai fazer esse desenho aqui, tá? Se vocês quiserem sugerir alguma geometria, tá? Que seja fácil para fazer, obviamente. Então vamos lá. Outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, ó. Quando a gente está na parte estrutural, a gente tem aqui a parte do Analysis Systems, né? A gente pode fazer o Analysis Systems. Com a parte de CFD a gente também pode fazer a mesma coisa. Veja que eu tenho uns componentes aqui, Fluid Flow com CFX e tem um Fluid, tá?
Esse outro carinha aqui é para simulação de injeção de plástico, extrusão, tá? E aí, por exemplo, se eu puxar aqui a caixinha, ó, eu vou ter os análises systems completos, né? Então, ou seja, toda a simulação, geometria, todos os passos de uma simulação. Eu tenho que gerar geometria, malha, vou gerar um setup, rodar e vou ter os resultados, tá? Também, né? Também eu posso fazer a mesma coisa com Fluent, tá? Então eu puxo toda a caixinha da mesma forma que eu fazia com a análise estrutural. O que é que acontece agora? Veja, a geometria é um software separado. A malha é um gerador de malha separado, que vocês vão ver que é muito parecido com o ANSYS mecânico, né? Na verdade, eu estou extraindo uma parte lá do mecânico e só deixando a parte de malha, que é o ANSYS Mesh, tá? A parte de setup são os solvers propriamente dito, o CFX ou o Fluent, tá? E a parte de resultados eu vou usar o CFD Post. Então veja que o Fluent e o CFX eu estou usando só a interface dele para fazer o setup. E aí por conta disso, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Você vai trabalhar com componente systems, tá? Então, o que é que significa? Eu vou fazer agora diferente, tá? Isso é uma sugestão. Você trabalha do jeito que você quiser. Eu vou puxar um elemento de geometria, certo? Vou acoplar o malhador, que é o mesh, e aí eu jogo em cima aqui, ó, da célula, aí ele acopla, e do mesh eu acoplo o solver que eu acho mais legal. Então, o que eu acho mais legal não, o que eu acho que dá para rodar as coisas que eu quero, né? O mais legal é um negócio meio... Então, por exemplo, vou puxar o Fluent, que é o que a gente vai usar aqui, ó, e vou acoplar. E se eu quiser, porque o Fluent também tem a parte de pós-processamento dentro dele, tá? Não é nenhuma flow que se cheire, mas dá para fazer muita coisa. É porque realmente eu não gosto de usar esse cara aqui, ó, o CFD Post, tá? Então veja que essa vai ser a sequência que eu gosto de trabalhar, tá? Eu pego tudo isso aqui, ó, e parto. Aí você vai dizer, tá, Anjo, mas qual é a vantagem, velho? Podia estar puxando a caixinha de uma vez só, né? A vantagem aqui, por exemplo, vocês vão fazer trabalhos acadêmicos, né? E você, por exemplo, vai precisar fazer análise de malha. Então você vem aqui, ó. Isso aqui é o primeiro estudo com a malha grossa. Aí eu venho aqui, dou um duplicate. E aí eu faço só o refinamento da malha e duplico isso aqui. Uma outra coisa é, para a mesma malha, eu tenho aqui as condições de contorno, por exemplo. Eu posso pegar esse cara aqui, fazer isso aqui. Isso aqui é o V1, ou seja, velocidade igual a 1. Ah, mas eu quero ver agora, por exemplo, imagina que fosse um setup complicado, né, de fazer. Ah, eu quero agora o V2. Aí eu venho aqui, dou um duplicate nesse cara, tá? E aí esse cara aqui eu vou chamar, tá? Vou chamar esse cara aqui de velocidade 10, por exemplo. Só que a malha já é a malha do meu estudo paramétrico, ou seja, eu fiz uma análise de malha, né, eu fiz um problema, fiz análise de malha, eu só fiz variar malha fina, grossa e supra extra refinada, por exemplo, para o mesmo problema físico. Agora, de mão com a minha malha, que eu disse, essa aqui vai ser a malha, que eu já fiz o estudo de malha, essa aqui vai ser a malha do meu estudo paramétrico. E de repente pode ser uma física muito complicada, então você faz vários tipos, ou seja, eu posso ter aqui velocidade 1, ou eu posso vir aqui e colocar uma simulação velocidade 1, certo? Por exemplo, velocidade 1 com, por exemplo, laminar. Não vou usar modelo de turbulência. Aqui é a mesma velocidade, só que eu vou usar o capa ômega. E assim sucessivamente. E aí todos esses aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, e acoplar num único resultado. Ou seja, eu dou uma lapada só, eu vou comparar a minha simulação com a velocidade igual a 1, ou laminar, por exemplo, estou dando exemplo, tá? E aí eu faço a comparação dos resultados num único plot. Tá? Então por isso que tem essa vantagem,
tá? Ou, por exemplo, eu posso aqui mudar a minha geometria, eu posso fazer, por exemplo, uma simulação tirando os cantos vivos, né? Tirando todas os arredondamentos, e depois eu posso fazer uma análise com esses arredondamentos. E aí eu posso usar o mesmo setup. Entendeu a vantagem de se trabalhar assim do que assim? Assim eu fico preso, tá? Então é só para mostrar essa diferença da metodologia, né, que você pode usar. CFD você pode usar tanto o Analysis Systems, tá? Quanto essas caixinhas, né, dos componentes, tá bom? E aí daqui você pode acoplar para várias físicas, tá bom? Então eu vou eu vou seguir essa sequência aqui. Eu vou apagar aqui e vou fazer aqui o nosso probleminha, tá bom? Então, isso aqui eu gosto de fazer, isso é um gosto pessoal, né? Mas não quer dizer que é o certo ou que é o errado. Vocês escolhem, tá? Ainda estamos numa democracia. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, a sequência é a mesma, tá? Então vocês vão ver que uma vantagem, né, de você estar indo do FEA pro CFD aqui dentro dessa plataforma da ANSYS, é que as coisas se repetem. Por exemplo, o CAD eu vou usar o mesmo, né? Então tudo aquilo que a gente aprendeu do CAD não vai se perder porque eu estou no FEA. Eu vou aprender coisas novas, é diferente. Na parte de malha também vai ser a mesma coisa, com a diferença que agora eu vou ter uma interface muito parecida com o do Mechanical, só que mais resumida, porque vai estar tratando só de malha, que é o ANSYS Mesh, mas você vai ver que é a mesma interface gráfica. E o que vai mudar, de fato, vai ser aqui as interfaces gráficas do Fluent e do CFX, que aí realmente são bem diferentes uma da outra e diferentes também do Mechanical, tá? E também o pós-processamento, tá? Mas aí já tem a vantagem, porque isso aqui e isso aqui você já sabe, tá? Então deixa eu abrir aqui o Space Clean que a gente começa a fazer o desenho, tá? E aí vocês lá no YouTube, né? Vocês assistam lá os vídeos. Façam simulações bem simples, mas aí acho que vale a pena para quem está começando, para vocês irem se ambientando na ferramenta do Fluent, tá? Deixa eu abrir aqui o Space Clean. Deixa eu dar um pause aqui no vídeo. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a minha geometriazinha, escolher aqui o plano, tá? Eu vou ver aqui como é que eu desenho essa criatura, que eu gosto mais de desenhar solo do urso, mas tudo bem. Vou fazer aqui umas gambiarrazinhas. Vou puxar aqui uma linha, vou colocar vamos lá, diz aí, uma tubulação 2 polegadas, vou botar 50, aproximar para 50, tá bom? Ok. Essa linha aqui. Vou colocar aqui, não fazer muito grande não, tá? Para rodar rápido. Vou colocar aqui 70. Tá? Vou baixar aqui para tá 50 no ângulo de 135, tá? Vou fazer a parte aqui do pescoço, colocar aqui 30, tá? Deixa eu só reduzir daqui. Aqui eu faço 135, 50 de novo. Tem 50, né, que eu tenho. Aí aqui uma coisa que vocês têm que respeitar, né, para quem trabalha com medição de vazão, né? Você trabalha de 8 a 10 vezes o diâmetro da tubulação, tá? E aí eu vou fazer eu vou deixar igual para depois a gente discutir o resultado, tá bom? Então fique esperto nisso aí. Eu coloquei quanto aqui, meu Deus do céu, não lembro mais não. Botei 80, eu vou botar 70, né? Isso. Eu vou colocar 100, tá? Só para o correto seria eu colocar 500, né? Porque a tubulação é de 50, 10 vezes aí eu teria que ter no mínimo o diâmetro da tubulação, tá? Mas eu vou botar 100, porque vai criar um fenômeno aí bem interessante, tá?
para a gente discutir. Vou fechar aqui. Ok? Vou fechar aqui. Tem que ter feito tudo com a linha normal, né? Burrice mesmo. Vou fazer só a metade aqui, tá? Vou fazer a simetria. Pronto. Eu tenho aqui a minha geometria. Eu vou fazer isso 2D. Aí tem uma coisa bem importante mesmo agora que eu vou frisar muito, tá? Aqui eu estou fazendo só um probleminha 2D, tá? Para rodar rápido. Agora uma coisa que é fundamental para a gente aqui na simulação é colocar os name select, né? Se você não colocar, meu velho, você vai apanhar que só. Então eu sugiro que vocês façam isso, tá? Então vamos criar os name select, tá? Então vou selecionar aqui essa entrada, essa aqui vai ser a minha entrada, tá? Vou criar aqui o name selection. E aí sempre façam isso, tá? Por favor, não esqueçam disso, tá? Vou colocar aqui a entrada, tá? Esse carinha aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de wall, que é a parede. Lembrando que isso aqui é fluido, tá? Isso aqui vai ser água, tá, gente? Então vou criar outra aqui, vou chamar de wall. Tá? E esse carinha aqui, ó, vou chamar de outlet. Ok? Aí você vai dizer, pô, que bicho amostrado falando em inglês, né? É porque quando a gente fala inglês, o software entende melhor. Aí eu boto tudo em inglês, tá? E aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de simetria, tá? Então vem aqui, ó. Eu também boto simetria em inglês, tá? Pronto, então veja, gente. Sempre façam isso, tá? Coloca a entrada, saída, simetria onde tiver. Façam isso, por favor, tá? Vocês não terem problemas na vida de vocês, ok? Eu vou sair aqui do probleminha, vai pedir para salvar. Eu não salvei a minha simulação, né? Então eu vou criar aqui isso tem uma pastinha com CFD que eu criei umas coisinhas. Vai logo. Vou chamar aqui esse cara de Venturi. Tá? Deixa eu ver se tá aqui. Ok, salvei aqui. Eu vou sair aqui da criança. Veja que como eu não tinha salvo esse cara aqui, ele fica com essa interrogação, né? Então eu tenho que salvar o projeto. Que você já sabe, né? Talvez eu esqueça. Aí eu não vou precisar abrir novamente, eu vou só importar, tá? O que eu já tinha salvo. Então eu vou importar aqui. Importar aqui. Pronto, a parte de geometria, beleza, né? Então agora vamos para a geometria. Vou dar um duplo clique aqui na célula B3 e vou abrir o Unsmeshing, tá? Veja aqui que no cantinho inferior esquerdo ele tá lá, Start Meshing, tá? O Unsmeshing é o software, né? O gerador de malha, né? Que ele foi comprando, né? Ele tinha o Gambit, tinha um Gambit, tinha o Aysen, né? CFD Aysen. Então ele foi juntando todas essas tecnologias. O que tinha de bom ele saiu comprando, né? Porque era o pé de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. Essa questão da malha, né? Eu trabalhei com Fluent em 2006. Só Deus sabe o sofrimento para fazer malha. Era terrível. Hoje, qualquer menino buchudo faz malha. E boa. Aquela época era raiz.
Então vai perder muito tempo, ainda se perde muito tempo, né? O pessoal fala de 70 a 60% do tempo em pré-processamento, que é limpeza de geometria e malha. Então ainda perde muito tempo. Então o pessoal investe muito nessa área de geração de malha. E os pré-processadores eram terríveis. Hoje está muito bom. É tanto que é muito comum na indústria automotiva os caras usam o Hypermesh, né? Que é bem famosão. Diz que é o melhor gerador de malha. E aí o pessoal usa ANSYS, usa tudo, mas não usa os pré do que eles fornecem, né? A ANSYS, as outras ferramentas usam. O Abacus mesmo, o pessoal usa com o Hypermesh, que é da Hyperworks, né? Enfim. E aí hoje todo mundo está entrando na área dos outros. Antigamente era assim, o cara só fazia o solver, o outro só fazia o gerador de malha, o outro era só CAD. Aí hoje todo mundo está se metendo na... Até a Autodesk agora tem CFD e tem FEA, né? Tem estrutural, né? Ela tem uma licença do Nastran. Até a Autodesk, que é famosa pelos CAD, né? Agora também está entrando virado na confusão aí. Isso é bom pra gente, né? Porque tem mais opção. Tá bem. Veja que aqui lembra muito, né? O mecânico, né? A interface é exatamente a mesma, só que agora só tem a partezinha, né? Relacionada à malha, tá bom? Uma vantagem, porque aí eu não preciso aprender uma coisa nova, né? Então vamos lá. Vou vir aqui na malha. Aí aqui um detalhe, ó, como eu estou trabalhando com os componentes systems, eu preciso fazer um setupzinho aqui dentro da malha. Lembra que lá a gente fazia meu corrido, né? Não se preocupava muito. Aqui a gente vai ter que dar uma atenção boa aqui para a malha, tá? Então veja, por padrão, o ANSYS Mesh, quando você acopla ele em qualquer simulação, ele vem por padrão a física de preferência mecânica, tá? Então a primeira coisa que você não pode errar é de setar a física. Então se você vai usar CFD, você vai usar qual? Malha de CFD. Qual é o solver de preferência que você vai usar? Eu tenho vários aqui, ó. Tem o CFX, Polyflow. Eu vou usar o Fluent, tá? Ordem do elemento, aí é aquela mesma história, elemento linear e elemento quadrático. A lógica é a mesma lá de elementos finitos. Se você consegue ter um elemento quadrático, eu tenho mais pontos, eu consigo melhores resultados. Então, coloca quadrático, tá? O elemento size, ele vai dar aqui um valor, eu vou mandar gerar a malha. Deixa eu rodar aqui a malha. A malha é horrorosa. Tá muito ruim isso aqui. Vou aumentar aqui. Eu vou colocar... Vou colocar 5 milímetros. Senão fica muito ruim. Uma malha grosseira em fluidos é... Pronto, tá razoável. Tá bom? Malhazinha pequena, roda rápido. Lembrando que eu ainda vou introduzir em vocês o conceito de inflation, tá? Que é esse carinha aqui, que é a camada de prisma, né? Na parede eu tenho que tratar a camada de prisma, né? Porque é na parede que as coisas acontecem, né? Então a gente tem que ter uma malha bem refinada na parede, tá? Aqui o intuito é mostrar só o fluxo de trabalho, tá, gente? E obter resultados. Bem, malha prontinha. Name Select, se eu não quiser fazer lá no CAD, eu posso fazer aqui também, tá? Você consegue fazer aqui, você clica e aí você manda selecionar e fazer o Name Selection, tá? Bem, de malha é só isso, vou fechar. Outro detalhezinho aqui que é diferente, ó. Quando você fechou, veja que ele tem um trovãozinho aqui, tá? Então esse carinha aqui, ó, você tem que clicar com o botão direito e fazer um update, tá? Porque se você não fizer isso, ele não acopla no solver, tá?
Essa é a frescurinha dele aí. Se eu fizer isso, vai dar problema, tá? Pronto. Agora, finalmente vou chegar agora no solver, tá? Do Fluent, tá? Essas duas etapas aqui são exatamente iguais, né? Muito parecidas com a parte de estrutural. Agora eu vou abrir o Fluent. Eu vou dar um duplo clique aqui na célula C2 e vou abrir o Fluent. Uma outra diferença também do Fluent para o CFX é que o Fluent você faz malha 2D diretamente numa geometria 2D, tá? Então veja que aqui, ó, ele já pré-seleciona para mim. Aqui eu tenho a opção de Double Precision, tá? Ou seja, eu posso trabalhar com dupla precisão, aquelas 14 casas decimais, estão lembrados? Posso agora trabalhar com os meus processadores, né? Se eu tiver dois processadores físicos, eu coloco aqui. Se eu tiver GPU, eu também coloco, né? GPU tá na moda aí, negócio bacana, tá? Então eu vou deixar aqui normal, vou dar um start, vou entrar aqui no Fluent. A interface do Fluent ela mudou agora de 2020 para cá, até a versão 2019. Ela tinha uma interface gráfica e hoje ela está com a interface gráfica parecida com um padrão, né? Como se fosse uma identidade da ANSYS, né? Eles estão trabalhando muito. Essa questão do fluxo de trabalho, tá? Isso facilita muito. Principalmente está vindo aí uma geração nova de usuários, né? E a geração celular está acostumado com interface bonitinha, né? Se o cara não caprichar aí, você tem problemas. Então, essa interface gráfica é bem importante. E para produtividade também, né? Se tiver um software complicado de fazer setup, a curva de aprendizagem é muito ruim. Tá? Trazendo aqui algumas informações da versão nova. Vou terminar aqui de... Porque eu tô nessa versão aqui é a primeira vez que eu estou usando 2020, tá? Ponto 2. Então vamos lá, essa aqui é a interface gráfica, tá, do Fluent. Tá bem legal, porque antigamente era só menu aqui e você tem que catar as coisas. Agora tá bem mais visual, né? Então eu tenho um fluxo de trabalho, né? Eu tenho aqui as abas, né? Antigamente era assim, ó, só tinha isso assim, o cara clicava aqui, tem que se virar. Hoje não, hoje eu tenho abas, tá? Então é bem legal, bem visual, então fica fácil de você ensinar, né? Para quem ensina é bom. Outra coisa também é que agora você tem, isso aqui já é mais um pouco antigo, né? Que antigamente só tinha isso aqui, você só vinha aqui, pá, na tora aqui. Agora não, agora eu tenho também a árvore de projetos, se você quiser você trabalha em função da árvore de projeto, né? Sempre de cima para baixo. E se você olhar, eu tenho separado, eu tenho setup, solution, results, né? Então eu trabalho todas as etapas aqui, tá? A malha ele já importou e ele tem uma convenção, tá? Então, por exemplo, o que está de azul ele já identificou aqui pra gente o inlet, o vermelhinho o outlet, tá? O cinza é parede e o amarelinho é simetria, tá? Então ele tem essas cores para você identificar, tá bom? Então veja, o fluxo de trabalho é sempre da esquerda para a direita. Então a gente vai caminhando nessas abas, tá? Ou caminhando de cima para baixo. Tem uma coisa aqui que é esse task page, tá? Esse cara que vai mudando à medida que eu vou clicando aqui nas coisas, tá bom? Então inicialmente, nessa aba domain aqui,
eu vou dar um check na malha, tá? Eu vou mandar ele dar um check aqui e ele dá uma olhada para mim se a malha tá filé, tá? Então ele tem um console aqui embaixo que não dá para mostrar aqui, ó. Ele tem um console, tá? Esse também é antigo. E aí ele dá aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai mostrando aqui tudo o que está acontecendo. Dá um warming aqui, ó. Vem cá, licença não está disponível. Não sei se isso vai afetar a simulação, mas vamos lá. Então ele vai mostrando aqui no console também. Isso aqui serve também para você programar, né? Você vai colocando linha de comando, que era o que antigamente se fazia, muito antigamente. E depois vieram as interfaces gráficas, tá? Então, chequei a malha. Posso vir aqui também checar a qualidade da malha, né? No caso aqui eu não olhei a qualidade da malha lá, mas eu sei que é uma malha quadro, né? A qualidade é boa. Ele dá aqui as variáveis, ó. O orthogonal quality, né? Ele mostra aqui para você, e você também pode olhar pelas métricas do ANSYS Mesh, tá bom? Então eu posso fazer por aqui, ó, e poderia ter feito isso por aqui, ó. Ok? Inicialmente, ó, por padrão, ele já trouxe para mim, né, o solver, o tipo de solver, tá? Então eu tenho dois tipos de solver que eu posso usar. A gente vai usar os dois aqui, tá? Então, de uma forma bem rápida, o Pressure Base você vai usar para escoamento incompressível e o Density Base para escoamento compressível, tá? Aqui eu tenho a variação no tempo, né? Então eu vou trabalhar aqui com uma simulação em regime permanente. Eu posso também setar para... Professor, por favor, você pode repetir essa parte aí, sem me assustar, é claro. Gostei. Você, do solver que tá falando? Sim, a diferença de um para outro e por que não pode ser com um com o outro e outro com uma. Tá, O que é que implica uma eventual operação indevida? Ok, vamos lá. O que é que acontece aqui, ó? Nas equações, tá? Essa equação que eu coloquei aqui para vocês, se vocês olharem, né? Essa aqui é uma equação geral, tá? Então veja que a massa específica ela está dentro da derivada. E isso a gente deixa quando eu tenho um escoamento compressível. Então, por exemplo, a gente vai estudar escoamento no bocal. E aí eu vou ver aquela questão do número de Mach, né? No bocal. E aí o que acontece? Naquele tipo de simulação, a massa específica ela varia, porque eu tenho a compressibilidade do ar naquele escoamento. Quando eu não tenho a compressibilidade do ar ou do fluido, eu tiro a massa específica da derivada, tá? E por isso que ela se cancela, né? Porque ela vai ficar fora multiplicando. E aí eu cancelo a derivada, tá? Eu tiro ela da derivada. E aí, né, de uma forma bem direta, no Fluid eu tenho esses dois tipos de solve. Então esse cara aqui, tá? Esse carinha aqui eu vou usar quando eu tiver um escoamento incompressível, que é o nosso caso aqui. Eu vou passar a água, tá? E aí por isso que é bom sempre calcular o número de Reynolds, né? Para eu saber como é que eu tô com o meu escoamento, né? Isso é básico do escoamento, tá? Também é importante, né? Aqui no caso não vai precisar mais você calcular o número de Mach, tá? Porque a gente sabe que depende do Mach eu vou ter um escoamento subsônico, tá? Que é o caso aqui desse escoamento, tá? E se eu tiver, por exemplo, um escoamento transônico ou supersônico, eu vou usar esse solver aqui, que é o solver que vai trabalhar com a massa específica dentro da derivada e vai ter essa variação. E aí o Density Base ele acrescenta mais uma equação de estado, que é aquela velha PV-NRT, né, que a gente estudava lá em termodinâmica, todo mundo aí tem trauma. Ele acrescenta mais essa equação, porque aquela equação ela relaciona exatamente essa compressibilidade do ar, tá? Então, além daquelas equações que eu tinha lá, que eu mostrei para vocês, né, conservação da massa, conservação de energia, em momento, eu vou ter também uma equação de estado, né, que é essa equação PV-NRT, né, para poder relacionar
a variação da densidade, tá bom? Eu poderia não falar sobre isso agora, assim, o setup ia passar rápido, né? Mas é só para ter cuidado. Não precisa mexer nisso agora. A gente vai fazer uma atividade com um bocal e aí eu vou mostrar a aplicação e a equaçãozinha para esse cara aqui. O tempo é só a questão de você ativar ou não aquela derivada temporal lá esse termo aqui, tá? Então, se for temporal, ele vai criar uma outra malha. A gente vai fazer também um estudo transiente para mostrar a vocês como setar aqui dentro do fluid, tá bom? E aqui, como eu tenho um 2D, tá? Então aqui eu tenho ele planar, tá? Eu tenho ele axissimétrico e tenho ele axissimétrico swirl, tá? O axissimétrico é quando eu tenho um eixo e eu quero dizer que isso aqui está tendo uma revolução, tá? É diferente do planar. O planar, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o escoamento e ele está considerando que nas laterais eu tenho uma simetria aqui nesse plano, tá? E esses outros aqui, o axissimétrico é quando eu quero, por exemplo, simular uma torre, um exemplo, uma torre deixa eu fazer aqui o desenho que fica mais fácil. Uma torre por exemplo, de sabão em pó. Então a torre de sabão em pó, ela é basicamente isso aqui, né? Ela é uma torre, ele tem esse perfil aqui, e eu não vou simular o volume todo, eu vou pegar uma fatia aqui do bolo. Eu pego uma fatia, né, sei lá, 8 graus aqui, e eu digo que ele é axissimétrico, ou seja, ele sabe que isso aqui ele tem um formato cilíndrico, tá? Então por isso que ele chama de um modelo axissimétrico. O modelo planar é porque eu estou pegando, por exemplo, uma tubulação, fazendo aqui a fatia dela e dizendo que ela está só no plano, tá? Nesse caso aqui eu preciso fazer axissimétrico, por quê? Porque eu tenho variação aqui, ó. É diferente de uma tubulação, né? Você pode dizer, mas a tubulação não pode ser axissimétrica também? Teoricamente poderia, mas é desnecessário porque ela é exatamente igual. Aqui não, né? Aqui eu tenho no gomo uma variação aqui. Esse gomo aqui vai ter essa variação, tá? Então por isso que ele tem essas duas opções aí. E o swirl é quando você quer, por exemplo, simular, por exemplo, um queimador, né? Um queimador de óleo, por exemplo. Ele tem aquela girando, né? Então um domínio que gira, né? Então eu também posso usar essa opção aqui, tá? No mais, para esses probleminhas de escoamento incompressível, sem transferência de calor, isso aqui é padrão, não preciso mexer em nada, ele já deixa pré-setado, tá? A gravidade, né, se eu ativar aqui, eu estou na verdade ativando as forças de empuxo no fluido. Então isso serve para simular o que? Convecção natural. Então eu tenho diferença de temperatura, né, por exemplo, o movimento do ar no ar condicionado, eu tenho mudança e aí eu ativo as forças de empuxo, né, que são aquelas forças gravitacionais, porque a parte quente desce e a parte quente sobe, né, e a parte fria tende a descer. Então eu crio um mecanismo de convecção natural. E aí para simular isso eu preciso ativar a gravidade, tá? Então aqui nesse primeiro momento eu tenho muitas coisas aqui, mas eu não vou falar agora, tá? Eu vou só mostrar que eu fiz o que? Um cheque da malha e não mexi mais em nada, o setup, tá? Vamos agora para a segunda etapa, que é a física, tá? Eu posso fazer esse caminho por aqui ou por aqui também, tá? Eu uso os dois, tá? Mas para não confundir vocês agora nesse primeiro momento. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é a questão do modelo, tá? Então observe que dependendo do que eu quero ativar, eu vou clicando aqui, vou ativando os modelos de radiação, multifásico, enfim. E uma coisa bem importante que nesse curso aqui introdutório a gente vai fazer o que? Usar a equação de energia, quando eu ativo isso aqui, ou ativar aqui a viscosidade. Por exemplo, quando eu clico aqui esse carinha aqui de viscosidade, ele vai abrir uma outra telinha flutuante aqui. E na verdade, ó, por padrão, ele já deixa o kappa ômega, tá? Ativado por padrão. E se você observar, eu tenho todas as constantes aqui do modelo kappa ômega, tá? Só que não mexe nisso aqui, porque isso aqui já está calibrado. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso aqui, ou paga a cadeira lá de CFX, no semestre que vem, ou depois a gente bate um papo sobre o que é que significa essas constantes, tá?
Porque quando eu estou trabalhando com modelos de turbulência, na verdade eu estou criando equações adicionais para modelar a turbulência, porque na verdade a turbulência já está lá dentro das equações da Navier-Stokes, né? O problema é que eu não consigo simular isso direto, é muito pesado computacionalmente, e por conta disso o pessoal faz modelinhos, né, de turbulência, tá? Então, tem uma porrada aqui de modelo, então é por isso que os caras vivem disso. E aí uma coisa que é importante para a gente é calcular o número de Reynolds, tá? Então aqui seria muito importante aqui. Eu tô rabiscando tudo aqui, né, velho? Vai ficar uma nojeira aqui para vocês. Deixa eu só... Porque veja só, o ideal é a gente calcular o número de Reynolds, né? Quem lembra como é o número de Reynolds? É o ρ, velocidade, comprimento característico, né? Tô chamando de D, mas pode ser L, dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Gente, eu já vi aluno meu se lascar por causa disso. Que o cara meteu a cara, simulou, e aí o negócio que era para subir, resfriando, tava aquecendo, descendo. O negócio não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu fui ver, o número de Reynolds do cara tava escoamento absurdamente. E aí, como eu tava usando um modelo subsônico, né? E aí, na verdade, o Reynolds tava muito alto, e se você calculasse o número de Mach, tava ficando supersônico. Então, toda aquela física que ele achava que era para fazer, o pobre do solver não estava fazendo. Então, sempre calcule o número de Reynolds, tá? Então, aqui seria, o número de Reynolds seria 1000, né? Eu vou arredondar para 1000 aqui a massa específica da água. A velocidade, que é 1. O diâmetro, que é 50, né? Que é o comprimento característico, vezes 10 a menos 3. Aqui eu tenho que passar tudo para metro, tá? E a viscosidade da água, que é 0,00899, alguma coisa assim, tá? Pascal segundo, tá? Então, fazendo essa continha, vai chegar o número de Reynolds aqui. Então, esse cara aqui corta com esse, tá? Então, vai ficar basicamente 50. Se eu não me engano, é esse valor, tá, gente? Depois vocês podem conferir aí. Acho que são 2 casas decimais. Pelas casas decimais, né? A gente vê que isso aqui vai ficar com 1, 2, 3, né? Vai ficar 50 mil, né? Mais ou menos isso, né? Depois vocês fazem as contas. Então, pelo valor aí do Reynolds, né? Eu já sei que isso aqui vai ser, não vai ser laminar, vai ser turbulento, tá bom? Então, é a primeira conta que você tem que fazer. Por quê? Porque quando chega aqui, né? No fluente, você tem que dizer se é escoamento laminar, invícido, né? Qual a diferença do invícido para laminar? Invícido, eu estou tirando completamente a viscosidade do meu problema, tá? O laminar tem viscosidade, porém eu estou com uma velocidade bem baixa. É diferente de invícido, tá? E quando eu tenho ele turbulento, eu tenho que usar um dos modelos de turbulência, tá? Vou deixar esse capa ômega aqui, que é o que ele recomenda, né? Tem dado resultados muito bons. Tá bom? Então veja que eu não fiz nada, eu fiz só confirmar o que ele já tinha pré-definido, mas é importante a gente passar por isso, porque vai ter hora que a gente vai ter que fazer laminar, vai ter que fazer invícido, vai depender do teu problema, tá? Então aqui para física já tá filé, tá? Vou aqui na parte de materiais, que aí eu preciso definir os materiais. E aí uma coisa que a gente tem que entender, ó, por padrão, ele já seta o A como padrão, e aqui ele dá os valores, tá? Eu posso vir aqui na base de dados, tá? Vou lá buscar na base de dados a água, tá bom? Então eu posso botar por nome ou por fórmula química, né? Como a gente não é muito bom de química, né? Pessoal de mecânica, é bom pelo nome, né? Então eu vou usar essa água aqui, essa H2O líquida, tá bom? E aí, ó, as constantes, né? Aqui eu posso trabalhar com vários tipos, é bem legal, que eu posso usar com líquido compressível, posso usar com a massa específica constante, tá? Deixa eu botar aqui. Ok? Então aqui eu tenho calor específico, tudo isso aqui eu posso variar com a temperatura, enfim, a quantidade de propriedade que eu tenho. Ok? Então o que é que você fez? Você está dentro da base de dados,
você vai copiar ele para dentro da tua simulação, tá? Copiei. Veja que quando eu copiei, ele já jogou para cá, tá? Então fecha aqui essa telinha. E para fechar aqui, para confirmar que eu vou querer a água com as propriedades, ó, aqui é 0001, tá vendo? Aquela é 008, não, porque pode ser por causa da temperatura muda, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É só vir aqui e alterar, né? 998 e 0001, tá? Que depende da temperatura, vocês sabem disso. Então vem aqui, ó, Change Create. Pronto. Mudei o fluido da minha simulação de ar, que é o padrão, para água, tá bom? Vou fechar aqui, definir o material, que é a água, tá? E agora eu vou vir aqui para a zona, tá? Então aqui eu tenho Cell Zones, tá? Quando eu clico aqui, e eu vou confirmar aqui, ó, ele vai criar aqui uma zona que ele já entendeu que essa parte interna aqui é fluido. Então aqui, se vocês olharem, tem o type, tá? Então eu posso dizer se é sólido ou se é fluido. Ele já entendeu, né? Ele já bota como fluido, tá? E se eu quiser, eu posso editar esse cara aqui, né? Clicar aqui em Edit, ó. E eu venho aqui agora, ó, e altero para água. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando, tá? Eu estou indicando para minha simulação que eu vou rodar a água. Cuidado, tá? Então, mesmo você criando aqui o material, você tem que vir aqui e definir a parte, essa Cell Zones, que é a parte interna, né? O domínio fluido, tá bom? Então, tenham um cuidado com isso, tá? Apesar dele ele já bota como padrão fluido, você tem que editar aqui e aplicar o material que eu quero usar, que no caso aqui é água. Vou para as boundaries, tá? Que são as condições de contorno. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho todas elas aqui, tá? Então veja que ele aproveita os nomes, ó. Então veja só, quando eu botei inlet aqui, ó, ele já puxou para mim velocidade inlet. Se eu não boto os name selection lá, isso aqui ele não vai saber identificar quem é quem, porque ele pode dizer que esse azulzinho poderia ser uma parede. Enfim, ele não sabe. Você tem que, por isso que é bom botar os name selection, tá? Que aqui facilita para você. Então aqui, ó, ele já colocou para mim, ó, o tipo. Veja que eu tenho várias condições de contorno, tá? Eu tenho várias condições de contorno aqui, tem muitas, porque depende da simulação. No nosso caso aqui eu vou usar uma velocidade de entrada e eu quero, eu venho aqui, né, do botãozinho Edit, né? Eu posso clicar no botão Edit e aqui eu coloco o valor da variável. Então aqui eu estou colocando a magnitude, então eu vou vir aqui e coloco 1 metro por segundo, ok? Só isso por enquanto, tá, gente? Tem muita coisa aqui para explicar, mas cada tela dessa é uma aula. Vamos lá, eu quero só rodar até o final para mostrar para vocês. Então apliquei aqui 1 metro por segundo. Vou definir aqui o outlet, veja que ele já pegou aqui o tipo de condição de contorno, pressure outlet. Eu vou clicar aqui em Edit, né, porque já pré-selecionou para mim, tá? Aqui eu vou usar, ó, a pressão manométrica. Então, se é manométrica, eu tenho a pressão absoluta. Então, se eu tenho a pressão absoluta e a manométrica, então o que acontece? Ele está setado, a pressão de referência dele é 1 atm. Tá? Então, se eu estou colocando aqui a pressão de saída, vai ser 0 pascal, ou seja, isso aqui é 1 atm absoluto e aqui no manométrico é 0, tá? Então, cuidado com isso. Então, basicamente, quando eu tenho uma pressão manométrica na saída, aqui no caso não preciso mexer em nada, já é 0, tá bom? Dou um Apply e fecho a tela, ok? Vou pegar agora a simetria. Veja que simetria não tem o que fazer, porque na hora que eu obter o nome simetria, ele já identificou, já puxou para mim. Se eu editar aqui, não tem o que fazer, ó. Ou seja, ele vai aplicar a simetria aqui. O resultado que der aqui vai dar aqui embaixo, tá? E o all, tá? Que ele também já puxou, ó. Então o que acontece? Se você não identificar para ele quem é quem aqui na simulação, tá? Se você não disser para ele quem é que na simulação, o que é que acontece?
ele por padrão mete parede, tá? Tanto o Fluent quanto o CFX. Tá? Então qualquer face da tua geometria ele joga a parede e manda rodar. Tá? Então tenham um cuidado aí para vocês na hora da simulação. Ok? Então definir cell zones e boundaries, tá? Era mais do que necessário que eu tinha que fazer aqui. Aqui eu não vou mexer em nada por enquanto. Vou aqui em Solution, tá? No Solution eu tenho várias coisinhas que eu vou mostrar para vocês, mas eu posso criar aqui um gráfico de resíduo, tá? Posso escolher o tipo de resíduo que eu quero. Mas por enquanto, por causa da hora também já está bem avançado, né? Então vou dar uma pausa. Isso tudo está gravado lá no vídeo também, tá, gente? Eu acho que até tá até melhor lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inicialização. Então, o padrão dele é uma inicialização híbrida. Então, o que é que ele vai fazer na inicialização? Ele vai pegar o chute inicial e vai calcular o valor inicial da velocidade, pressão, do que eu vou estudar aqui, tá bom? Então, eu vou aqui no botãozinho aqui, tá? E vou mandar inicializar a simulação. Então, ele vai fazer a inicialização, dar um chute inicial, ele dá uma rodadazinha aqui, tá? Depois eu vou discutir cada tópico desse, né? Porque é tema lá da discussão. Tem diferença, tá? Então ele fez aqui, ó, já tá filezinho aqui, ele rodou, tá? Eu tô com problema aqui na minha interface gráfica aqui. Bom, depois que eu inicializei, eu venho aqui agora para essa parte de rodar, tá? Vou rodar minha simulação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um check case, tá? Então eu vou clicar aqui nesse check case aqui. Tá? O que é que acontece? Ele é bonzinho, ele dá umas dicas, né? Então se você tiver problema na malha, ele vai dizer, ó, tua malha tá ruim. Ó, tu tá botando um modelo aqui. Imagina se eu botasse pressão negativa lá. Ele podia identificar e dizer, ó, rapaz, tu tá usando um modelo errado. Tá? Então ele vai dando dicas, né? Às vezes ajuda, né? Então aqui ele tá só dizendo, né, que eu posso usar uma discretização de alta ordem. Tá? Então, isso aqui é só um warmzinho, é uma recomendação. Então, não preciso me preocupar. Tá bom? Então, feito isso, ó, eu vou aqui Run. Tá? E é essa hora que você vai fazer aqui a simulação, né? Você podia dar o Run aqui, ó, posso dar uma checagem também. Tá? E aqui, o que é que eu vou colocar aqui inicialmente? É o número de iterações. Então, de todas as coisas que tem aqui, para a gente preencher, né? O principal é quantas iterações você quer rodar, tá? Então eu vou colocar aqui 100 iterações, tá certo? Veja que aqui é zerado, né? Eu que tenho que dizer, eu quero rodar, fazer duas iterações só, eu rodo 2 iterações. Se vai estar realmente convergido, aí é outra história. O CFX, ele por padrão, ele já vem com 100 iterações e o StarCCM vem por padrão com 1000 iterações. E aí, uma coisa que vocês têm que ter cuidado, veja, aqui é CFD, o mundo é iterativo. Então, eu já vi muito aluno de mestrado desesperado, porque o resultado estava uma porcaria. E quando eu fui olhar, depois que eu olhei que só a peste era o negócio do menino lá, da aluna, aí eu vi que ela não tinha convergido a simulação dela. Era um negócio que era para esquentar, não estava esquentando. Aí quando eu fui olhar o número de interações, ela tinha usado o padrão do CFX, que eram 100 interações. Aí eu disse, ó, sabe o que está acontecendo? Tu tá rodando só 100 interações. Tudo o teu setup, tudo que tu fizesse está corretíssimo. Tu tá pecando no número de interações. Aumenta aí para 500 interações. Na hora que ela mudou para 500 interações, ela já começou a ver o negócio aquecendo. Rapaz, essa menina chorou na hora, né? Porque ela tava uns 3 meses vendo a hora de não defender. Mas veja, são detalhes de simulação que se você esquecer, você pira, né? Então assim, tenham cuidado com o número de iterações, tá? Então rodem as simulações, façam um estudo de número de iterações, se está variando o teu resultado, tá? Então, porque o que está acontecendo? Você não está convergindo, você não está deixando o solver resolver até o final. É como se você estivesse indo de 0 a 100 e chegasse em 50 e você mandasse ele parar. Ou seja, a temperatura nunca vai chegar em 100, porque você mandou parar antes, tá bom? Aqui é uma estimativa que eu estou colocando de 100, ele pode convergir, né, o resíduo antes, que eu vou falar também o que são os resíduos, tá bom? Então aqui é só o negócio apertar botão, tá? Então eu vou aqui apertar
calculate aqui, ó. E essa hora você cruza os dedos e pede a Deus que não aconteça nada. No FEA, assim, você faz um monte de coisa legal e não dá pau. Aqui tudo pode dar errado, tá? Aqui é o gráfico de resíduo, tá? Como o processo é interativo, então ele está calculando o erro, né, da interação anterior. Então o que é que acontece? Cada linha dessa significa uma equação, né? Aqui está pequenininho, ó. Se você quiser aumentar aqui a tela, ó, você pode clicar nessas setinhas aqui, ele vai ficar aqui, ó, do lado. E eu aumento aqui, ó, a minha telinha aqui, ó. Então, para cada linha dessa, graças a Deus, é tudo certo, calculation complete, então já é uma coisa boa. Não quer dizer que está rodado filé, tá? Isso é alguma coisa boa. Mas veja, uma coisa que você tem que perceber, ó, equação da continuidade é o pretinho. Velocidade x e y, que eu só tenho 2D, tá aqui, ó, convergido, tá? O resíduo padrão dele é 10 a menos 4, tá? Então o que aconteceu? Ó, quando chegou em 10 a menos 4 aqui, ó, o primeiro que chegar, acho que é 10 a menos 3, quando o último chegar em 10 a menos 3, que é o resíduo, tá? Ou seja, quando der um erro de 0,001, ele para a simulação, ele entende que convergiu numericamente, tá? Isso é um controle de simulação, de convergência, tá? E o kappa e o ômega, né? Que eu ativei um modelo de turbulência. Então, a simulaçãozinha filé, ó, show de bola, tá bom? Para ir mais rápido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, não vou pós-processar ele aqui. Vou pós-processar lá no CFD Post, tá? Pra gente fechar, faltam 3 minutos. Então, eu dou um OK aqui. Tá? Ele vai salvar os arquivos de resultado, tá? E agora eu vou pegar esses resultados e jogar para o CFD Post, tá? Então vamos lá. Só para gente fechar, tá, gente? Tá acabando aí. Paciência. Então eu vou salvar aqui para não perder o que eu fiz, tá? Você podia processar aqui no Fluent, tá? Mas eu vou fazer aqui porque depois lá nos vídeos eu me mostro como posso processar aqui dentro, tá bom? Porque eu tô com pressa, que já vai dar 8 horas. E pro vídeo também não ficar muito longo, né? Então, sugestão, tarefinha da semana, assistir os vídeos lá do YouTube, dar um monte de like, se inscrever e tentar reproduzir, tá? Porque só fazendo é que vocês vão sentir as dúvidas. Principalmente agora em CFD, tá? Setup de CFD, vocês vão ver que é mais carregado. É tipo uma buchada. Vamos lá. Aqui eu estou dentro do CFD Post, tá? Quem já estudou CFX tá bem íntimo disso aqui, porque é a interface do CFX, né? E o CFX, como não faz malha 2D, ó, ele já faz uma extrusão aqui do modelinho, tá? Mas o modelinho tá... Ele tá, como é que se diz? Ele é 2D, tá, gente? Então, a primeira providência que eu vou fazer aqui é criar um contorno, tá? Então, eu venho aqui nesse botãozinho aqui, coloridozinho, ó, contorno. Vou fazer um contorno de velocidade, tá? Então, aqui no contorno de velocidade, eu vou dizer aonde eu quero plotar esse negócio, location, tá? Então, eu tenho várias locais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, simetria. Então, eu vou plotar nessa face aqui, tá? Vou plotar a velocidade, então, eu vou colocar aqui velocidade, tá? Vou colocar aqui, ó, o número de contorno, o padrão dele é 11, eu vou colocar 50, né, para ficar mais bonitinho. E vou aplicar aqui, tá? Então ele plota aqui para mim, tá? Para ficar mais legal, eu vou clicar aqui no botão no eixo Z, vai ficar aqui de frente para mim. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é, seja incrédulo, né? Você tem que ficar de olho aqui, ficar com medo do que tá vendo. Então vamos lá. Eu coloquei 1 metro por segundo aqui. A parede está azul porque a velocidade tem que ser 0, isso é óbvio, né? Eu sei, quem já estudou Bernoulli sabe que a velocidade ia aumentar, ela saiu de 1 para 3,45 metros por segundo. E depois eu retomo, né? Eu tenho a restituição da velocidade.
ok? Então, pelo menos assim, a física tá do jeito que eu queria, né? Aqui eu tenho uma velocidade mais baixa, ela aumenta e depois volta, tá? Vamos fazer um contorno de pressão. Pressão. Sem acento, tá, gente? Eu tô botando aqui para não... Vou colocar a mesmo plot. E veja, tudo que você vai criando aqui de contorno, ó, ele vai criando aqui os plots. Eu vou desabilitar aqui para não ficar um por cima do outro, tá? Aqui eu tenho pressão, vou botar 50 contornos para ficar mais legalzinho aqui, ó. E aí eu tenho a pressão. Então também, né, eu tenho um aumento de pressão. Aqui eu tenho, obviamente, né, pressão, velocidade. Fica sempre na cabeça, né? Onde tem muita pressão, eu vou ter pouca velocidade. E é o inverso, né? Então aqui eu tenho uma baixa pressão. Veja que eu tenho pressões negativas, né, abaixo da manométrica. Por isso que ele é usado para subir aqui o fluido e jogar na corrente ou criar esse ΔP, né? Daqui para cá vocês estão vendo que tem um ΔP desse ponto para esse, e essa perda de carga ela é relacionada com a velocidade, tá bom? Como isso aqui é uma simetria, eu posso vir aqui, ó, deixar isso aqui está simulando só metade, então eu quero mostrar aqui para vocês, ó, vou aqui em Default Transform, tá? Vou dar um duplo clique aqui para ele ativar e vou habilitar aqui, ó, a reflexão, né? Então aqui eu vou aplicar, vou só indicar qual é o plano, tá, que eu quero. Então eu vou botar aqui plano XZ, tá? Que é o ZX aqui e vou dar um apply. Pronto. Então aqui tá o domínio completo, né? Então tenho velocidade, ok? Também posso fazer uma coisa que eu também gosto, que dá pra ver, é o de vetor, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em vetor. Vetor eu chamo de vetor mesmo, porque vetor já está dizendo que é um vetor de velocidade, tá bom? Vou colocar o location, a mesma simetria, tá? Simetria 1, tá? E aqui eu não vou mexer muita coisa não, tá? Que aqui é frufru, vou só dar um apply. Então aqui, ó, é legal também esse resultado, eu gosto sempre de plotar, porque eu vejo aqui os vetores, vejo regiões de recirculação, ok? Ó, vejo regiões de recirculação e isso tudo muda muito o teu projeto, né? Então veja que eu tive baixas velocidades aqui por conta da recirculação, tá? Obviamente esse domínio tá curto, tá? O domínio tá curto, teria que ser maior, aqui também teria que ser um pouquinho maior para frente, tá? Para deixar o perfil de velocidade ficar totalmente desenvolvido, mas não é nada que vá nos afetar nesse momento agora. Então aqui, ó, dando um zoom aqui, ó, no scroll do mouse, né? Então eu tô vendo aqui setinhas de pequena magnitude, né? Porque aqui tá, a velocidade tá bem mais baixa, tá? E obviamente aqui no centro eu tenho o aumento máximo que é 3,53, tá bom? E por fim eu vou ver se ele roda aqui um Streamline 2D, tá? Então deixa eu ver aqui se dá para fazer Streamline. O Streamline é linhas de corrente, tá? Isso aí a gente estudou lá em mecânica dos fluidos. E a Streamline é o seguinte, né? Imagina que eu estou soltando aqui umas bolinhas de isopor. E aí essas bolinhas elas vão caminhar aqui e elas vão criar uma linha de corrente. Elas vão pintando aqui, tá? Então a diferença aqui é que eu vou botar Start From, simetria. Desculpa, simetria não. Vai ser a partir do inlet, tá? E vou dar um apply aqui, ver se ele faz. Tá aí, que beleza, tá? Então aqui ele também está fazendo linhas de corrente, tá? Eu posso aumentar aqui a quantidade de pontos, enfim. E para fechar aqui a noite, eu posso também fazer uma animação, tá? Isso aqui se chama a aula do vendedor, né? O cara não explica nada, faz aquele show pirotécnico, né? Então aqui, ó, Streamline. Eu vou colocar aqui slow, tá? Para ficar bem lentinho. Vou dar um play aqui, ó. Então eu tô jogando as esferazinhas como se fosse no experimento, né? A gente pode trabalhar com esferas de isopor, né? Você joga lá e vê para onde as esferas estão indo.
Então, o que é legal é que o aluno ele consegue visualizar, né, sem estar no laboratório. Ó. Então, eu vejo a aceleração das partículas. Isso é o que aconteceria de fato, né, no laboratório. Né, eu ia ver bolinhas de isopor presas à parede e as outras que estão no centro indo embora, né, e apresentando esse perfil. Tá? Então, dá para ter uma visualização física do processo, tá, de uma forma bem intuitiva. Na hora de parar esse cara aqui, ó, veja que está rodando isso aqui. Então você primeiro dá um stop, tá? Você pode salvar esse vídeo, botar no YouTube, né? E fazer o bolado aí pela rua, tá? De máscara, claro. Então você dá um save move, então fecha, tá bom? Senão vai ficar travado. Pronto, era isso aqui. Eu queria mostrar para vocês o fluxo de trabalho, tá? Então tem um valor de pressão, sempre sejam críticos em relação ao resultado. Pressão, velocidade, ele tá. Não quer dizer que isso aqui está totalmente convergido, porque eu preciso melhorar a malha, eu preciso, enfim, tem uma série de coisas, mas eu queria mostrar o fluxo de trabalho para vocês. Um exemplo bem simples e bem de uma física que todo mundo conhece, né? Ou pelo menos deveriam conhecer. Tá bom? E se não conhecer, não tem problema. A gente explica aqui, né? Aplica Bernoulli aqui de uma forma mais lenta, né? Que eu falei muito rápido. Ok, gente? Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longo o vídeo. E